Você pode estar sabotando a sua própria vida sem perceber. E o mais perigoso é que isso não acontece no mundo externo, mas dentro da sua mente, todos os dias, através de pensamentos que parecem normais, mas que silenciosamente estão moldando a sua realidade. E se você não entender isso agora, existe uma grande chance de continuar preso exatamente no mesmo lugar, vivendo os mesmos resultados, mês após mês, ano após ano. A maioria das pessoas acredita que a vida que elas vivem é resultado das circunstâncias externas. O dinheiro que ganham, as oportunidades que aparecem, o ambiente em que estão. Mas segundo Neville Goddard, essa visão está incompleta, porque o mundo externo não é a causa principal, ele é apenas o reflexo. O verdadeiro ponto de origem está dentro da mente, e isso muda completamente a forma como você enxerga a realidade, porque significa que aquilo que você pensa repetidamente, aquilo que você aceita como verdade, começa a influenciar diretamente a forma como sua vida se desenvolve. O problema é que a maioria das pessoas nunca observa os próprios pensamentos. Elas apenas pensam, reagem e seguem no automático. Existe um erro silencioso que está presente na vida de quase todo mundo. Acreditar em tudo que passa pela mente. Pensamentos surgem o tempo inteiro. Alguns positivos, outros negativos, outros completamente aleatórios. Mas quando você começa a repetir certos pensamentos com frequência, eles deixam de ser apenas ideias e passam a se tornar crenças. E crenças moldam comportamento. Se uma pessoa acredita que não é capaz, ela começa a agir com insegurança. Se acredita que dinheiro é difícil, ela evita oportunidades. Se acredita que não merece crescer, ela se sabota sem perceber. E o mais curioso é que isso acontece sem esforço, porque a mente está apenas tentando ser coerente com aquilo que acredita. Existe um ciclo invisível acontecendo o tempo inteiro dentro da mente humana. Um ciclo que começa com um pensamento simples. Esse pensamento gera uma emoção. Essa emoção influencia suas decisões, e suas decisões geram resultados. Depois que os resultados aparecem, eles reforçam o pensamento inicial, e o ciclo continua. Por exemplo, uma pessoa pensa que não vai conseguir melhorar de vida. Esse pensamento gera desânimo. O desânimo faz com que ela não tente. Com intensidade, os resultados não aparecem, e isso confirma a crença inicial. Percebe o padrão? Não é a realidade que cria o pensamento, muitas vezes é o pensamento que mantém a realidade. Talvez você já tenha pensado coisas como: isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, não tenho sorte, dinheiro é difícil. Essas frases parecem inofensivas, mas quando são repetidas com frequência, elas criam uma identidade mental. E identidade define comportamento. Você começa a agir de acordo com aquilo que acredita ser. E aqui está um ponto fundamental dos ensinamentos de Neville Goddard. Você não manifesta o que você quer. Você manifesta aquilo que você aceita como verdadeiro. Se esse conteúdo está fazendo você enxergar coisas que nunca tinha percebido antes, já se inscreve no canal agora. Por quê? Aqui no Código Mental Brasil você vai aprender a usar sua mente de forma estratégica, baseada nos ensinamentos de Neville Goddard, para transformar a forma como sua realidade se constrói. Neville Goddard dizia que a imaginação não é apenas uma ferramenta, ela é o ponto de partida da realidade. Tudo começa primeiro na mente. Antes de qualquer resultado aparecer no mundo externo, ele já existiu como ideia, como imagem, como possibilidade dentro da consciência. E isso significa que aquilo que você imagina com frequência começa a influenciar o seu comportamento. Se você imagina cenários negativos o tempo todo, sua mente entra em estado de defesa. Se imagina possibilidades positivas, sua mente se abre para agir. A grande virada acontece quando você começa a perceber seus próprios pensamentos, porque a partir desse momento, você deixa de ser controlado automaticamente e passa a ter escolha. Você começa a observar padrões, começa a identificar repetições, começa a perceber quais pensamentos te fortalecem e quais te limitam. E só esse nível de consciência já muda muita coisa. Porque aquilo que você observa, você pode transformar. Depois de observar o
Próximo passo é substituir. Não se trata de ignorar a realidade ou fingir que tudo está perfeito. Se trata de escolher conscientemente o que você alimenta dentro da sua mente. Quando um pensamento negativo surgir, em vez de aceitar automaticamente, você questiona: isso é realmente verdade? Ou é apenas um padrão antigo? E então, você começa a introduzir novas ideias, novas possibilidades, novas interpretações. No início, pode parecer forçado, mas com repetição isso se torna natural. A mente funciona por repetição. Aquilo que você repete, você reforça. Aquilo que você reforça, você acredita. E aquilo que você acredita, você vive. Então, se durante anos você repetiu pensamentos limitantes, é natural que eles estejam enraizados. Mas isso não significa que não pode mudar. Significa apenas que você precisa repetir novos padrões com consistência. Com o tempo, algo começa a acontecer. Sua forma de pensar muda. Sua forma de agir muda. Sua postura muda. Suas decisões mudam. E como consequência, os resultados começam a mudar também. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a agir com mais confiança. Começa a tomar decisões diferentes. E isso cria um novo ciclo, agora positivo. Pequenas mudanças na forma de pensar podem parecer insignificantes no começo, mas ao longo do tempo elas se acumulam. Uma nova ideia hoje, uma nova atitude amanhã, uma nova decisão na próxima semana. E quando você olha para trás depois de alguns meses, percebe que muita coisa mudou, não por acaso, mas por consistência. Agora para e pensa. Quantos pensamentos você repetiu hoje sem perceber? Quantos deles estavam alinhados com a vida que você quer? E quantos estavam te afastando dela? Porque no final, sua realidade não é construída apenas por aquilo que acontece, mas por aquilo que você aceita dentro da sua mente todos os dias. E se existe algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida, é aprender a escolher melhor seus pensamentos. Se esse vídeo fez você refletir, comenta aqui embaixo: eu decido abandonar a escassez. Isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. E se você quer continuar aprendendo como usar os ensinamentos de Neville Goddard para transformar sua realidade, se inscreve agora no canal Código Mental Brasil e ativa as notificações.